1 Samuel capítulo 4, a partir do verso 1, a parte B do verso 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram em campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. E os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. E foi grande a derrota, foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel cerca de 30.000 homens. E a arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Capítulo 7, verso 3. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, as astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os baalins, as astarotes, e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, e eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até embaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui
nos ajudou o Senhor. Aleluia. Deus bendito, lida está a sua palavra nessa noite. Obrigado pelo privilégio de tê-la e de poder lê-la, Pai. Obrigado, louvado seja o teu nome. E pedimos a ação poderosa do Espírito Santo sobre a nossa mente, o nosso coração. Permita que toda distração, todo impedimento, seja humano, seja circunstancial, seja maligno, ele caia diante da tua presença em nome de Jesus. E que a tua palavra encontre lugar certo no nosso coração essa noite, Pai. E ela possa produzir fruto, a 30, a 100 por um, para a glória do nome do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: na força da carne ou na dependência de Deus? Na força da carne ou na dependência de Deus? Nas Escrituras, meus amados irmãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos tanto o conceito de pão nosso de cada dia, como o conceito de batalha nossa de todo dia. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que o povo de Deus da Antiga Aliança viveu ambos os conceitos. Tanto o conceito de pão nosso de cada dia, como de a batalha nossa de todo dia. O primeiro conceito, eles viveram no deserto. Quando saíram do Egito, na travessia pelo deserto, Deus mandou o maná que caía na porção certa para sustentar o seu povo. E dali surgiu aquilo que nós conhecemos como o pão nosso de cada dia. Eles deveriam pegar a porção exata, não mais e não menos. E no dia que era necessário, Deus fazia cair porção dobrada para que eles não tivessem falta. Eles viveram o conceito do pão nosso de cada dia. Mas nessa trajetória viveram a batalha nossa de todo dia. Tiveram que enfrentar amalequitas, amonitas, moabitas. Tiveram que enfrentar heveus, heteus, ferezeus, jebuseus e filisteus, para que pudessem conquistar a terra prometida, conforme a palavra do Senhor. E o povo de Deus da nova aliança, igualmente, vive o conceito do pão nosso de cada dia e da batalha nossa de todo dia. O pão nosso de cada dia está lá no Sermão do Monte, na oração do Senhor, que nós aprendemos, chamamos oração dominical, oração do Senhor. Ele nos ensinou a orar, que o pão nosso de cada dia Ele nos deu hoje. Mas mais que isso, nós temos a batalha nossa de todo dia, que graças a Deus não é contra filisteu, heveu, jebuseu, ferezeu. A nossa batalha é contra a nossa carne. A nossa batalha é contra o mundo. A nossa batalha é contra Satanás. Nós lutamos todos os dias contra esses inimigos das nossas almas. E aí, irmãos, uma coisa que chama atenção nesse cenário, quando eu falo desses dois conceitos, o que chama atenção é que tão importante contra o inimigo que nós enfrentamos, tão importante como o inimigo que nós enfrentamos, é a maneira como nós batalhamos. Tão importante a gente saber qual é o inimigo que nós temos que enfrentar, é a maneira como que nós temos que batalhar. Isso é fundamental na nossa trajetória como povo de Deus. Às vezes nós batalhamos na força da carne, e às vezes nós batalhamos na dependência de Deus. E isso faz toda a diferença. Quando nós batalhamos na força da carne, com as nossas estratégias, com os nossos conceitos, com os nossos achismos, com as nossas ferramentas, tão somente excluindo Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu Espírito, nós seremos derrotados, inevitavelmente. Mas quando nós batalhamos na dependência de Deus, pela sua graça nós alcançamos a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E os dois textos que eu li hoje à noite ilustram exatamente isso. O primeiro texto nos fala quando Israel lutou na força da carne. Quando Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, que foi escolhido pelo Senhor, que era chamado pelo nome do Senhor, lutou na força da carne e foi derrotado não só uma vez, foi derrotado duas vezes, como você viu no texto que nós lemos. E o segundo texto vai mostrar que quando Israel batalhou na dependência de Deus, ele se tornou vitorioso pela misericórdia do Senhor.
A pergunta que eu quero fazer para os irmãos essa noite é: por que as coisas são assim? Por que que quando a gente batalha na força da carne, nós somos derrotados? Por que que quando nós batalhamos na dependência de Deus, nós nos tornamos vitoriosos? E nós vamos responder essa pergunta olhando para os dois textos. Em primeiro lugar, o capítulo 4 vai nos mostrar por que que a gente é derrotado quando a gente batalha na força da carne. Porque quando nós batalhamos na força da carne, irmãos, quando nós batalhamos na força da carne, até tem devoção, mas não tem submissão. O povo de Deus se apresenta com devoção, mas destituída de submissão a Deus. Observe para você ver o capítulo 4, verso 1 diz que Israel enfrenta uma batalha. Ele vai e se posiciona para batalhar contra os filisteus. Israel acampa-se em Ebenezer e os filisteus em Afeca. E a palavra de Deus diz que a batalha começa, os filisteus se dispõem para a batalha em ordem e enfrentam Israel. E quando a guerra começa, Israel é derrotado em campo aberto. E ali aproximadamente 4.000 homens morrem nessa batalha. E diante dessa derrota, acontece algo surpreendente. Quando eles voltam para o arraial, a palavra de Deus diz que eles se questionam. Eles fazem a pergunta certa, contudo, dão a resposta errada. Eles perguntam: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Mais que isso, eles deveriam se colocar de joelhos e dizer: Senhor, por que fomos derrotados? Onde é que está o erro? Onde é que está o empecilho? Como fez Josué, depois de conquistar Jericó, foram derrotados em Ai. A derrota foi vergonhosa, porque Ai era um povo minúsculo, e eles sofreram uma derrota vergonhosa, e Josué se humilhou diante do Senhor, e o Senhor mostrou que havia pecado no meio do povo, por isso eles tinham sido derrotados. Mas aqui, eles fazem a pergunta certa, e buscam a solução errada. Eles não se humilham, eles não procuram saber o que estava acontecendo na vida deles, no meio deles. O que eles fazem? Os líderes, os anciãos, diz o texto, eles tomam uma decisão: vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no nosso meio, no meio de nós, e nos livre dos nossos inimigos. E assim a palavra de Deus diz que eles trouxeram de Siló, onde estava o tabernáculo, trouxeram a arca da aliança, que representava, que simbolizava a presença de Deus. Trouxeram aquele objeto que simbolizava a presença de Deus para o meio dos exércitos de Israel, para que pudessem ter a vitória. Eles se apresentam com devoção, mas totalmente sem submissão. Irmãos, o que significa isso? É quando nós tomamos posse das coisas de Deus, sem o Deus das coisas. As coisas de Deus, o culto a Deus, o louvor a Deus, a comunhão com Deus, a palavra de Deus, e usamos isso como se fosse uma macumba, e usamos isso como se fosse uma feitiçaria, e usamos aquilo que é de Deus sem a prerrogativa, sem a ordem, sem o comando, sem a vontade de Deus. Usamos das coisas de Deus desconectados com o Deus de todas as coisas. A arca sem Deus não tinha poder em si, ela era um símbolo que representava o Deus de todas as coisas. Quando a gente usa a palavra de Deus como um amuleto, quando a gente usa o culto como um amuleto, quando a gente usa o louvor como um amuleto, quando a gente usa a comunhão com Deus como um mero amuleto, se nós estivéssemos fazendo uma macumba, uma feitiçaria. O nosso Deus não é Deus de macumba, não é Deus de feitiçaria, não é Deus de amuleto, é o Deus de toda a glória. Ou você tem comunhão com Ele, ou você está fora e longe dEle. O povo de Israel se apresentou com devoção, sem submissão a Deus, e isso foi trágico. A palavra de Deus diz que eles foram derrotados. O verso de número 10 diz: então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado e cada um teve que fugir.
E pior, não só foram derrotados e tiveram que fugir, a Arca da Aliança foi tomada, o símbolo da glória de Deus, o símbolo da presença de Deus, aquilo que foi usado meramente como um amuleto, como uma macumba, como uma feitiçaria, foi levado, porque estava pautado nas coisas de Deus, sem o Deus de todas as coisas. Foi levado. O verso 11 diz: a Arca do Senhor foi tomada pelo inimigo. Irmãos, isso é sério. Quando nós lutamos na força da carne, na força do braço humano, a gente ainda mostra uma capa de devoção. A gente usa as coisas de Deus. Eu deixo a Bíblia aberta na minha casa no Salmo 91 para proteger a minha casa. Eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 121. Eu venho no culto, eu participo mecanicamente do culto, eu assisto o culto, eu não presto culto. Eu venho consumir louvor, eu não venho prestar louvor. Eu venho consumir palavra, porque hoje nós temos consumidores de palavra, e não gente que vem para ouvir a voz de Deus e ser tocado pela glória de Deus. A internet está cheia de palavra para você consumir, você consome pregação que não muda a vida, que não muda o comportamento, que não muda a fala, que não muda o estilo de vida, que não muda a maneira como você vive dentro de casa. É usar as coisas de Deus sem conexão com o Deus de todas as coisas. Isso traz derrota para o povo de Deus. Por que isso acontece? Porque tem devoção, mas não tem submissão. Isso acontece porque tem posição, mas não tem consagração. A Bíblia diz que trouxeram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Deus se manifestava ali no propiciatório, entre os dois querubins que estavam sobre a tampa da arca. E vieram Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes. Eles tinham uma posição. Não eram parte do povo comum, eles eram sacerdotes de Deus. Ninguém no Antigo Testamento escolhia ser sacerdote, Deus escolhia o seu sacerdote. Ninguém tomava essa honra para si, dizendo: eu vou ser sacerdote. Deus escolheu. Então eles foram escolhidos para ser sacerdote. Eram filhos do sacerdote, eram sacerdotes, ministravam, tinham o privilégio de ministrar diante do povo de Deus os sacrifícios, as ofertas, de representar o povo diante de Deus. Eles tinham posição, mas não tinham consagração. Não tinham consagração. A palavra de Deus vai dizer no capítulo 2, versículo 12, se puder vai pondo aí, João. Os filhos de Eli eram homens malignos. Eram filhos de Belial, diz a versão mais antiga. Eram malignos, não se importavam com o Senhor. Tinha oposição, mas não tinha consagração. Não se importava com Deus, não se importava com o sacrifício a Deus, não se importava com as pessoas que estavam indo adorar a Deus. Versículo de número 17. Depois você lê o resto em casa, não toma muito tempo. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Deus estava vendo, tinha posição, mas não tinha consagração. Não se importava com Deus, não se importava com o culto a Deus, não se importava com as pessoas, não se importava com a oferta. A palavra de Deus diz mais sobre eles. Verso de número 22, capítulo 2, verso 22. Eli, o sacerdote, o pai era velho, muito velho, e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como eles se deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda do encontro. Eram malignos, eram desprezíveis, eram imorais, tinham posição, mas não tinham consagração. A derrota era certa. A derrota era certa. E o texto diz, olha para você ver verso 23 do capítulo 2. Disse-lhes o pai: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo o povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem, meus filhos. Vocês são sacerdotes, foram escolhidos por Deus, deveriam ter não só posição, deveriam ter consagração. Eu estou ouvindo o que o povo está falando a respeito de vocês. E o texto diz, verso 24: não, meus filhos,
porque não é boa a fama que eu ouço de vocês. A fama deles estava correndo no meio do povo de Deus, e era ruim a fama dos filhos de Eli. São esses que acompanharam a arca da aliança do Senhor. São esses que foram e trouxeram a arca para o meio do exército de Israel. E o texto vai dizer no verso 25, que eles não ouviam o seu pai. No meio do verso 25 diz, mas eles não ouviam a voz do seu pai. Se não ouvia o pai, é óbvio que não ouvia a Deus. Não ouvia ninguém. Eles tinham posição, mas não tinham consagração. Irmãos, quando a gente luta na força da carne, às vezes tem devoção, mas não tem submissão. Às vezes tem posição, mas não tem consagração. A derrota é certa. Não importa se é presbítero, não importa se é pastor, não importa se é diácono, não importa se é diaconisa, não importa se é professor da escola dominical, não importa se é intercessor, não importa. Não basta a posição, é preciso que haja consagração. É preciso que haja uma vida entregue nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor. O que você vê no nosso país? Tanta posição. Posições que até fogem dos parâmetros da palavra de Deus. É apóstolo, pai apóstolo, sacerdote. É posição que não acaba mais. Mas onde é que está a consagração? Como essas pessoas lidam com a igreja? Como é que essas pessoas lidam com o dinheiro? Como é que essas pessoas lidam com a vida das pessoas? Enriquecendo ilicitamente em cima do povo de Deus, pregando coisas absurdas que não estão de acordo com a palavra de Deus. É tanta posição, mas completamente vazio de consagração. Vazio, sem consistência aos olhos do Eterno, como estavam os filhos de Eli. A derrota é certa. Outra coisa, por que quando nós batalhamos na força da carne, a derrota é certa? Porque há fervor e não há temor. Há fervor, mas não há temor. O verso de número 5 diz, observa para você ver, 1 Samuel 4, 5 diz assim: quando a arca da aliança do Senhor chegou, acompanhada dos filhos de Eli no arraial, os israelitas gritaram tão alto. Houve uma euforia, parecendo torcida do Corinthians, parecendo torcida do Palmeiras, parecendo torcida do São Paulo, do Atlético, do Cruzeiro. Aquele bando de louco gritando. Euforia, um fervor tomou conta dele. O chão tremeu, diz o texto. Fervor sem temor. Fervor sem temor, a gente vê isso rodando as igrejas, para todo lado, um fervor vazio, não tem temor de Deus. E o texto diz que os filisteus ouviram, verso 6 diz, ouviram os filisteus o júbilo, e disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? O inimigo ouviu, imagina isso, aquele fervor, aquela alegria, aquele júbilo, e eles ficaram tomados de perplexidade, e eles disseram, eles souberam, buscaram saber, né, com seus espias, e souberam que a arca do Senhor tinha chegado no arraial. Os filisteus ficaram com medo. O barulho foi tão grande que o inimigo ficou com medo. Sabe quando o inimigo faz muito barulho e você fica com medo? Alguém disse, você não precisa ter coragem, você só precisa ter posição. Só parecer que tem coragem já vale. E eles ficaram com medo. E disse assim o texto, olha a leitura dos inimigos. Os filisteus ficaram com medo, disseram, os deuses, porque eles eram pagãos, os deuses vieram no arraial. Ai de nós, porque isso nunca aconteceu, nós estamos perdidos. Uma coisa dessa vai acabar conosco. Agora você percebe uma coisa que eu vou chamar a sua atenção. A coisa mais triste é quando o povo de Deus tem fervor e não tem temor. E aquele que não é de Deus tem temor mesmo não tendo fervor. O inimigo teve temor, ainda que não manifestou nenhum tipo de fervor. O inimigo diz, olha para você ver o verso de número 8. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Eles não eram israelitas, eles não eram hebreus, eles não eram povo de Deus, mas ouviu falar das maravilhas do povo de Deus a favor do seu povo. Que tragédia quando um colega de trabalho tem mais temor do que você. Quando o vizinho tem mais temor do que eu e você. Quando um incrédulo, um idólatra, um pagão revela mais temor do que eu e você. Nós somos cheios de fervor, vazios de temor de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida.
O texto diz que eles tiveram temor, mesmo não tendo nenhum fervor. E olha que coisa impressionante, sabe o que eles disseram? Filisteus, sejam homens, tenham coragem, que o negócio vai pegar para o nosso lado. Vocês tenham atitude de homem, enfrentem eles como homem, porque o negócio vai ser feio. Senão nós vamos ser escravos deles, como eles foram escravos, já foram os nossos escravos. Irmãos, olha só, o povo de Deus às vezes batalha na força da carne. Na força da carne. Tem devoção, mas não tem submissão a Deus. Sabe? Tem posição, é isso, é aquilo outro, é missionário, é não sei o quê, mas não tem consagração na presença de Deus. Tem fervor, é uma barulheira, mas não tem a consistência do temor a Deus que sustenta esse fervor. A derrota é certa. O texto diz que eles foram derrotados, irmãos. O texto diz assim, no verso 10, a parte B: grande foi a derrota, pois foram mortos 30 mil homens. Se na primeira foi quase 4 mil, agora foi 30 mil. E o texto diz que os filhos de Eli, os sacerdotes, foram mortos naquele dia. Irmãos queridos, olha só, se nós estivermos batalhando na força da carne, é inevitável que nós vamos granjear derrota. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas louvado seja Deus que a história não terminou aí. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 7. Eu não vou demorar muito, porque hoje tem ceia, senão a gente vai falar bastante, vamos mais rápido. Capítulo 7. Capítulo 7. Porque quando nós batalhamos na dependência de Deus, nós temos vitória? Porque é o contrário, irmãos. Olha para vocês verem. Porque há submissão. Quando nós estamos na dependência de Deus, há submissão que valida a nossa devoção. É o contrário. Nós somos submissos e isso valida a nossa devoção, o nosso culto, o nosso louvor, o nosso testemunho, a nossa oferta. A palavra de Deus diz no capítulo 7, verso 3, o Samuel chama o povo e diz para eles: se é de todo o coração que vocês estão voltando para o Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, as astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Eles ouviram essa palavra, não é traz a arca, não é traz a arca, é converta-se, é abandone os ídolos, é limpe o seu coração, é sirva a Deus e pare de servir os falsos deuses na sua vida. Pare de servir o dinheiro, pare de servir a sua fama, o seu luxo, as suas cobiças. Arranca os ídolos, sejam eles quais forem que tem na sua vida, e sirva somente ao Senhor. E o que o povo fez? Olha o que o texto diz: o Senhor vai livrar vocês. O verso 4 diz: os filhos de Israel tiraram do meio de si os baalins, tiraram os ídolos, as astarotes, e serviram só ao Senhor. Houve submissão que validou a devoção. Olha aqui, vê, verso 5. Samuel falou: mas, sabe o que vocês vão fazer? Congregue todo Israel em Mispa, eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, ali eles tiraram água, derramaram num ritual de consagração a Deus, jejuaram aquele dia e disseram: nós pecamos contra o Senhor. Reconheceram que pecaram. E aí Samuel julgou os filhos de Israel. Percebe a diferença do que está acontecendo aqui? Não é traz a arca, não é coloca a Bíblia aberta no Salmo 91, não é roda, dá 7 voltas em volta do meu carro, não é unge o meu carro, não, é nós pecamos. O que nós temos que fazer? Temos que nos arrepender, temos que deixar os ídolos, temos que consagrar nossa vida ao Senhor, temos que pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos maus caminhos diante do Senhor. É outra história. Quando há submissão que valida a nossa devoção. Louvado seja o nome do Senhor. Não é usar as coisas de Deus sem o Deus das coisas. Nós abraçamos as coisas de Deus porque nós estamos em sintonia com o Deus de todas as coisas. Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E está certíssimo, são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Não é só examinar a Escritura, é ir à palavra encarnada, o verbo de Deus Jesus Cristo. Aleluia.
Jesus diz: vocês têm que aprender o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Do tempo de Oséias, Jesus cita isso. E se você lembrar de Saul, ele foi repreendido, porque quando mandaram ele sacrificar, acabar com tudo em Amaleque, ele preservou uma parte. E aí a hora que Samuel falou: por que você preservou isso? Deus mandou destruir tudo. Ele disse: não, eu separei para prestar culto ao Senhor, devoção ao Senhor, devoção sem submissão. Aí ele tem que ouvir Samuel falar: Deus tem tanto prazer em holocausto, sacrifício, culto, louvor, em que se obedeça a sua palavra. É a submissão ao Senhor que vai validar a sua devoção diante do Senhor. Que nós sejamos conhecidos por aquilo que Jesus disse, quando falaram com ele: ah, bendita é a mulher que deu à luz a você, os seios que te amamentaram. Ele disse: não, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Falaram a sua mãe: sua família está lá fora. Não, quem é minha mãe e os meus irmãos mesmo? Quem ouve e obedece a minha palavra, a palavra de Deus. Aleluia, que haja submissão no meu coração e no teu, para que valide a nossa devoção na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vai haver vitória em nome de Jesus. Por que há vitória quando a gente depende do Senhor? Porque há consagração que valida a nossa posição. É o contrário. Há consagração que valida a nossa posição. Quem está falando com o povo aqui, olha para você ver no 3:1, é Samuel, no versículo 3, parte A, é Samuel. É Samuel. Versículo 5, é Samuel. Versículo 6, é Samuel que está falando. Agora não são os filhos de Eli, é Samuel. Samuel nasce como experiência de oração. A mãe dele era estéril, não podia ter filho. Ela ora ao Senhor, faz um voto e Deus faz um milagre e Samuel vem à luz. Samuel, depois de desmamado, é levado para servir ao Senhor junto de Eli. E ele fica desde criança consagrado ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizendo da maldade dos filhos de Eli. Diz que Samuel crescia diante do Senhor. E diz que ele crescia em estatura e em favor diante de Deus e dos homens. E quando você chega, capítulo 3, ele é um menino. Ele ainda não conhecia Deus, como acontece com muitos. Estão criados na igreja, vão na escola dominical, vão no cultinho à noite. Nós queremos que eles tenham uma experiência com Deus. Capítulo 3 diz que Deus chamou ele durante a noite 3 vezes. E ele foi até o sacerdote achando que era Eli. Eli discerniu e disse: na próxima vez que chamar, diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ele falou, e Deus revelou para ele tudo o que haveria de fazer. Agora coloca aí João capítulo 3, verso 19, para os irmãos verem. Ele foi consagrado ao Senhor. Desde pequeno, ele dedicou a sua vida ao Senhor. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixava que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E diz: todo Israel, de Dan até Berseba, do norte ao sul, do sul ao norte, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E mais, o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. E o texto do capítulo 4, verso 1, que eu não li, diz: a palavra de Samuel veio a todo o Israel. Onde há consagração, é validada a nossa posição. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você consagra a sua vida ao Senhor, não importa qual posição que você tenha, se você não for diácono, presbítero, nada, você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Você é filho de Deus, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Você é embaixador do reino de Deus, você tem uma posição. E a sua consagração valida essa posição no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos consagrar o nosso tempo. Nós precisamos consagrar o nosso dinheiro. Nós precisamos consagrar o nosso casamento. Nós precisamos consagrar os nossos filhos. Nós precisamos consagrar o nosso trabalho. A nossa vida é de Deus. A gente preocupa com que faculdade o filho vai fazer, que curso ele vai cursar. Não, você tinha que preocupar se ele é discípulo de Jesus, se ele é convertido, se ele teve uma experiência real com Deus.
porque não importa onde Deus o colocar, como um médico, como um advogado, como um profissional liberal, onde for que Deus o colocar, ele será uma bênção, se ele for um servo do Senhor. Se a vida dele estiver nas mãos do Senhor, não se preocupa, as outras coisas vão encontrar o caminho da graça e da bênção de Deus. A gente precisa consagrar o nosso tempo ao Senhor, irmãos. Há coisas roubando o nosso tempo, mesmo no culto, é uma coisa terrível. O povo entrando em celular, não prestando atenção na palavra, entrando e saindo do culto. Eu nem vou falar que é falta de reverência, é falta de educação. Coisa triste de ver, falta de educação. E eu fico me controlando para não chamar a atenção da pessoa nominalmente, direto. Deus me dando domínio próprio para não fazer uma coisa que vai chatear um monte de gente. Entende? Nós não consagramos o tempo ao Senhor. Passa a semana inteira sem vir no culto. Um dia que vem no culto, um dia apenas, para ficar 2 horas no culto, é uma luta. Agora assiste, maratona série, 20, fica 3 horas no cinema e não se cansa, não precisa ir no banheiro. O que é isso? É falta de consagração, é falta de reverência, quando é falta de educação. Vira as costas comigo falando e sai. Então, é a consagração que valida a nossa posição. Que posição que você tem? Não interessa qual é. A que Deus deu, louvado seja o nome do Senhor para você. Que a sua consagração valide a posição que você tem, que eu tenho em nome de Jesus. Não é eu sou pastor, eu estou me consagrando como pastor. Eu sou líder, eu estou me consagrando como líder. O que se fala sobre mim? O que a igreja vê a meu respeito? A vitória quando a submissão valida a nossa devoção. A vitória quando a nossa consagração valida a nossa posição. E a vitória quando o temor valida o nosso fervor. É o contrário, ali havia temor. Observa o verso de número 7. A palavra de Deus diz assim: quando os filisteus ouviram, os inimigos ouviram que Israel estava congregado em Mispa. Eles estavam congregados em Mispa. Os governantes filisteus foram atacar. Presta atenção, se você estiver vivendo submissão e consagração, não pensa que o inimigo vai partir em retirada, não. Ah, não, eu tô submisso a Deus. Ah, não, eu estou me consagrando agora, não tem luta, não tem batalha. Ah, inocente. Aí talvez a batalha será mais forte. Quando você estiver mais firme com Deus, não pensa que vai ser tudo mil maravilhas. Quando os discípulos obedeceram Jesus para atravessar, veio tempestade. Não é porque nós estamos em submissão, não é porque nós estamos em consagração que Deus vai nos livrar dos levantes malignos, da luta contra a nossa carne, contra o mundo e contra Satanás. Não, a luta vai continuar, porque assim como tem o pão nosso de cada dia, tem a batalha nossa de todo dia, de todo dia. Ou você não luta com a sua carne todo dia, ou você não luta com o assédio do mundo todo dia. Você não luta com aquele que vem jogar gasolina para apagar esse fogo entre a sua carne e o mundo todo dia. Eu luto, e eu creio que você também. Então, aí o inimigo veio, irmãos. Verso 7 diz: e quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo. Por quê? Haviam perdido 2 vezes, haviam apanhado feio 2 vezes. Ficaram com medo. Mas é bom às vezes ficar com medo, sabe? É muito bom, é pedagógico, porque aí você cria jeito de crente, e vai ter temor de Deus nesse coração. Eu estava num PG, acho que é o PG 6, na casa do Mar, da Iracema. O Ivaldir está aí, cadê o Ivaldir? Ivaldir, ele contou a história do irmão da Assembleia de Deus. Ivaldir foi muitos anos da Assembleia de Deus. Eu estou contando isso aqui ilustrativamente, não estou dizendo que é ou que você tem que aceitar, mas olha como é curioso. O irmão falava, o Ivaldir contando, o irmão falava assim: crente bom é crente doente. Não estou desejando que ninguém fique doente, não é isso, só para você ver o raciocínio do irmão. O bom é crente doente. Por quê? Ora, vem da igreja, quer oração, quer participar de tudo, não perde nada. Mas a hora que fica curado, tchau culto, tchau igreja, tchau pastor, tchau louvor, tá chovendo, tá calor, né? Não sei o que, tchau. Tá entendendo? Eu não estou dizendo que ele está certo, estou contando só para você ver o raciocínio do irmãozinho. Ele dizia: crente bom é crente que está com problema, porque ele vem na igreja. Agora, Deus me dá uma casa na praia, Deus me dá um sítio, ele vai para o sítio e nunca mais. Deus,
Tchau Deus, tchau irmãos, tchau igreja. Eu não sei, o raciocínio do irmão é perspicaz, porque a palavra de Deus diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Antes de ser afligido eu andava errado, agora eu obedeço a tua palavra. Então é claro que nós queremos cura, nós queremos bênção, nós queremos livramento, milagre na sua vida, porque Deus é bom apesar de nós. Mas irmãos, olha que coisa louca, esse irmão faz a gente pensar um pouquinho, né? Quando as coisas estão bem, o que acontece? Tchau culto, tchau pastor, tchau igreja, tchau dízimo, tchau tudo. Eu sempre falo que a facilidade gera fragilidade. A facilidade gera fragilidade. Vamos fazer isso juntos? A facilidade gera fragilidade. Hoje você não levanta nem para ligar a televisão. Hoje você não levanta para abrir o portão da sua casa. Aí o que acontece? Tem que ir lá buscar o Léo para poder ter um pouquinho de forma física, senão está acabado. Tem que correr igual o Felipe, senão não dá conta. Você não levanta o sofá para nada. Quanto mais facilidade, mais fragilidade. Aqui, quantas versões da Bíblia nós temos hoje? Fala para mim. De perder de vista. No meu celular ali eu tenho várias versões de Bíblia. A pergunta não é as versões que você tem, você lê a Bíblia, você medita na palavra, você pratica a palavra. Essa é a questão. Essa é a questão. Então aqui o texto vai mostrar que o temor de Deus veio. Então, verso 8, os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre do inimigo. Não é traz a arca, não é traz o candelabro, não é traz a estola sacerdotal. Clama a Deus por nós, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre. E então Samuel pegou um cordeiro. Olha a diferença de Samuel e dos filhos de Eli. Pegou um cordeiro que ainda mamava, sacrificou em holocausto, aquele sacrifício completamente queimado ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Aleluia. Sem arca, sem estola, sem nada, apenas clamando a Deus e Deus intervindo pela sua graça. Oh, que maravilha. E aí, irmãos, o Senhor respondeu. E enquanto Samuel estava oferecendo o holocausto, o inimigo veio. Não é porque você está no culto que as coisas não vão acontecer. Não, eu estou no culto, eu estou livre, não vai acontecer. Meu carro não vai ser roubado, não vão bater no meu carro, eu não vou perder o emprego. Não, meu irmão, você está aqui e o mundo está rolando. Você não está num bunker espiritual. Você é filho de Deus e às vezes Deus livra e às vezes Deus não livra. É simples assim. E aí o inimigo veio, o holocausto sendo oferecido, os filisteus chegaram para lutar contra Israel, mas naquele dia, aleluia, mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos vivendo uma vida de submissão, quando nós estamos vivendo uma vida de consagração, de temor a Deus, apesar de nós, Deus troveja sobre o inimigo pela sua graça, conforme o seu propósito para a glória do seu nome. Deus troveja sobre o inimigo. Nós somos prova disso. Quantas vezes Deus trovejou sobre o inimigo, né? Para o nosso bem e para a glória do nome dele. Não é, Flávia? Não é. Todos os indivíduos do Salmo 30 que estão aqui nessa igreja, não é. Indivíduo do Salmo 30, Mateus, como diz o nosso reverendo, é aquele que estava com um pé na cova e outro no sabão. E Deus tirou de lá. Agora, levanta a mão todos os indivíduos do Salmo 30 que estão aqui. Levanta a mão, você que é indivíduo do Salmo 30. Levanta bem alto para o Mateus ver. Todos que estavam um dia com o pé na cova e outro no sabão e Deus tirou de lá, estão aqui. Porque um dia Deus trovejou sobre a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz assim, irmãos, olha, que coisa surpreendente. Aquele dia o Senhor trovejou. E aí, eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel, aleluia. Foram derrotados, o povo de Deus teve vitória, porque não lutou na força da carne, lutou na dependência de Deus. Teve vitória sobre o inimigo. Havia submissão, havia consagração, havia temor a Deus, e Deus deu a vitória para o seu povo. Os homens saíram até Mispa para perseguir o inimigo, derrotaram até Betcar, e termina dizendo assim: então Samuel pegou uma pedra, um memorial, colocou entre Mispa e Sem, e deu o nome de Ebenezer, que você fala até hoje, que você cita esse versículo até hoje. Toda vez que você fala, até aqui nos ajudou o Senhor.
Toda vez que acontece alguma coisa, a mudança do Mato Grosso do Sul para Moçambique, até aqui nos ajudou o Senhor. Não tinha como montar aquelas coisas, Deus mandou uns abençoados lá, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós falamos isso até hoje, porque é o temor que valida o nosso fervor diante de Deus. Se houver temor genuíno, você pode glorificar, você pode exaltar, você pode engrandecer o nome do Senhor, porque está sustentado em algo sólido na presença de Deus. É o temor. O pastor Jeremias Pereira certa vez disse, eu vou citar de cabeça, se eu tiver algum equívoco, quando você tiver oportunidade, você corrige. Ele disse que o saudoso reverendo Dr. Russell Shedd estava palestrando junto com, se não me engano, Ronaldo Lidório. O reverendo Shedd estava falando sobre santidade ao Senhor, e o nosso querido presbiteriano estava falando sobre evangelização. Um falando sobre santidade, o outro sobre evangelização. E aí, no final das palestras, abriram para uma pergunta. E aí perguntaram para os dois, para o Ronaldo Lidório e para o Dr. Shedd, o que é mais importante? Santidade ou evangelização? E aí o Lidório falou, não, esse aí quem responde é o mestre. Igual eu, se fosse aqui eu ia falar, o reverendo Nilson responde. E aí o Dr. Shedd respondeu assim, olha, sabe o que é mais importante? Nem santificação e nem evangelização. O mais importante é temor do Senhor, porque se não houver temor do Senhor, não haverá verdadeira santificação e não haverá verdadeira evangelização. É temor do Senhor em nosso coração. Irmãos, que Deus permita que haja na nossa vida submissão, consagração e temor ao Senhor, porque se houver isso, vai ser validada a nossa devoção, a nossa posição e o nosso fervor na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A pergunta que eu tenho para fazer para você é, ultimamente você está sendo derrotado? Ou você está sendo vitorioso na sua batalha contra o seu inimigo? Não é seu vizinho, não é sua sogra, não é seu colega de trabalho, não. É a sua carne, o mundo e Satanás. Você pode dizer que está sendo vitorioso ou que está sendo derrotado. Você está lutando na força da carne ou você está lutando na dependência de Deus? Curva sua cabeça e vamos orar. Eu peço a Deus, meu irmão, pela sua vida e pela minha, que Deus nos permita, em nome de Jesus, a sair dessa posição de ficar lutando na força da carne, e que Ele nos capacite pelo seu Espírito Santo, à luz do Evangelho, a batalharmos na dependência de Deus. Que o Senhor nos dê vitória sobre a nossa carne, sobre as inclinações do nosso coração, sobre os enganos do nosso coração. Que o Senhor nos dê vitória sobre o mundo que nos atrai para longe do Senhor, da sua vontade, da sua palavra. Que o Senhor nos dê vitória sobre Satanás, o inimigo das nossas almas. Que nós possamos ter essa vitória pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos agora, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude a discernir não só o inimigo que nós enfrentamos, mas discernir a maneira que nós batalhamos, Senhor. Ajuda-nos a sair dessa maneira equivocada de batalhar, na força da carne. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a fazer aquilo que engrandece o Teu nome, que Te glorifica, a batalhar da maneira que Te agrada, que Te glorifica e que promove vitória na nossa vida. Que o Senhor nos faça, como diz a Tua palavra, mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa referência não é o povo de Israel, a nossa referência é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que venceu a carne, o diabo e o mundo, como diz o Evangelho de Mateus no capítulo 4.
ele venceu com oração, com jejum e com a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça de assim estarmos munidos para vencer e para louvar o teu nome. Obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.